E Deus me deu uma palavra. Você crê nisso? Deus me deu uma palavra e deu um tema. Eu mandei o tema e o tema pode ter parecido estranho. Porque o tema dessa mensagem de hoje é os 4 chifres e os 4 artesãos. E eu fiquei pensando, eu falei, quem vê isso vai falar, cara, os caras tá maluco, velho. O que vai sair daí? Os 4 chifres e os 4 artesãos. O que o Senhor quer falar conosco? Irmãos, foi uma semana turbinada. Foi uma semana Deus ministrando o Anderson. Foi uma semana que eu fiquei maravilhado com o Senhor. Falei muito em línguas. E eu falei, Jesus, o Senhor é tremendo. O Senhor tem algo tremendo para nós. E eu estou empolgado. E eu quero que essa empolgação toque você. Eu quero que você saia daqui cuspindo fogo. Eu quero que você saia daqui engolindo sapo e cuspindo diamante. Que você possa sair daqui com uma visão de águia. Que você possa sair daqui com uma visão de vencedor. Que você possa sair daqui com a visão de Jesus. Aleluia! Mas o que o Senhor quer falar conosco com relação a esse tema? Os 4 chifres e os 4 artesãos. Abra sua Bíblia em Zacarias. Aleluia. Que o Espírito Santo pegue você nessa noite. Como foi falado aqui, a gente tem uma salinha de oração lá em cima. De 10 em 10 minutos tem gente subindo para orar pelo culto. Isso está fazendo a diferença. Você que está nos visitando hoje aqui, você está recebendo oração agora. Tem gente lá em cima, 10 em 10 minutos, seu nome está indo para o céu. De 10 em 10 minutos, o fogo do céu está descendo nas suas costas. E você que é da casa também. E eu quero convidar você a participar desse mover. A gente sempre manda no grupo o relógio, mas não precisa estar no relógio. Você olha e fala, eu vou subir ali em cima, vou orar 10 minutinhos. Pode subir, pode orar, que Deus vai responder. Amém? Zacarias capítulo de número 1, eu quero ler com vocês os versos 18 a 21. Zacarias 1, dos versos 18 a 21, diz assim: Em seguida, eis que olhei para o alto e vi algo como 4 chifres. Então perguntei ao anjo que interpretava a visão, falava comigo, o que significa isso? E ele replicou, são os chifres que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Logo após, Yahvé fez-me ver 4 artesãos. E eu de novo indaguei, o que estes vêm realizar? Ele esclareceu, ali estão os chifres que dispersaram Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dominá-los e espalhá-los. Amém? Queridos, o que Deus pode nos dar através desse texto tão complicado? Vamos lá. O profeta Zacarias é um profeta que numa única noite teve 8 visões. Pensa, você deita para dormir e a unção de Deus vem e numa única noite visões ficam vindo. Revelações vêm do céu para você e você começa a ver coisas que você pira, que você não tem explicação. E numa dessas visões, Zacarias diz que vê 4 chifres. Imagina, Anderson, você está lá, seus olhos espirituais se abrem e você vê 4 chifres, mas tem um anjo do seu lado. E aí Zacarias pergunta para esse anjo, o que significa esses 4 chifres?
Primeira coisa que você precisa entender: o número 4 na Bíblia sempre vai falar de algo global. O número 4 representa algo que envolve o mundo. As 4 direções, norte, sul, leste e oeste, fala de algo que está acontecendo em todo o mundo. Isso significa o número 4 na Bíblia. Segundo, chifres na Bíblia sempre vão representar poder, autoridade e influência. Então, o que Deus está querendo mostrar para Zacarias é o seguinte: existe um poder, existe autoridade e existe uma influência, existe algo que está se manifestando, que está operando de forma global. No caso aqui, traduzindo para nós, Deus está falando para Zacarias: Zacarias, existe um poder, uma influência demoníaca que está operando nas nações, e que esse poder atingiu o meu povo, esse poder atacou o meu povo. Irmãos, até pouco tempo atrás, o que a gente via eram coisas isoladas. Mas aí em 2019, chega o Covid, de proporções globais. Não teve nação rica e nação pobre. Não teve nação poderosa ou nação fraca. Todas as nações tiveram problemas com o Covid. Se não foi pela doença, foi pela questão econômica. O que nós vimos foi um problema mundial. Tá. Agora que a gente está começando a respirar, começa uma guerra. Começa uma guerra que pode causar danos globais, seja por uma guerra mundial, seja pelos efeitos econômicos. Então parece que o que nós estamos vivendo nesses dias são dias em que existem uma força, uma influência, um poder, uma autoridade que está se manifestando nas nações. O que eu e você precisamos entender? Por trás dessa guerra, por trás dos conflitos, por trás até mesmo do Covid, existe uma mente demoníaca. Por mais que Deus esteja no controle, existem principados, potestades, existem dominadores, existem demônios, anjos caídos, que governam nações, que influenciam nações. Por que Deus mostrou para Zacarias chifres? Ele estava querendo dizer para Zacarias o seguinte: Zacarias, por trás do que você está vendo no físico, existe uma manifestação espiritual. Se eu e você não entendermos isso, irmãos, nós não vamos entender que nós somos a resposta de Deus para esse momento. Não veja essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia só como algo político, só como algo que a Globo, a Record ou qualquer uma dessas emissoras fica falando. Tem coisas reais, mas por trás disso existem coisas espirituais. E por trás dessas manifestações físicas, nós precisamos entender que tem algo no espírito acontecendo, Patrícia. E nós, como igreja, não podemos olhar só o natural. Nós temos que olhar o espiritual. Porque a resposta não está no natural. A resposta está no espiritual. Então, vamos entender aqui. Deus está falando para Zacarias: existem poderes, influências que estão usando as nações, e no caso aqui, ele vai dizer que é para espalhar Judá,
E Judá aqui, Israel, Jerusalém, simboliza o povo de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Judá representa eu e você. Fala para ele assim: representa o povo de Deus. E o que esses poderes estão fazendo? Primeiro, eles estão espalhando o povo de Deus. Até antes do Covid, havia uma sede das pessoas para congregar, para estar junto, para estar reunido como igreja. Mas veio o Covid, e aí começou uma onda de pessoas ensinando que hoje você não precisa mais da igreja, disso aqui, que você é a igreja na sua casa, que você não tem que estar congregando num lugar, que você não tem que ter pastor, pastor é Jesus, que você não tem que ter um líder, que você não tem que prestar conta para ninguém, que você é a igreja. Veio uma onda disso. E o que isso está fazendo? Parece que é espiritual. Parece que é uma resposta a tanta mazela que tem. Irmãos, é certo, tem muito pastor pilantra, tem muita igreja que não é igreja, tem muito líder se aproveitando das ovelhas, tem muita gente errada. Mas o fato do bebê estar sujo, não quer dizer que você tem que pegar o bebê, a sujeira, a água, a fralda e jogar tudo no lixo. O que você faz é dar banho no bebê, tira a fralda suja, joga a água suja e a fralda suja embora e mantém o bebê. Mas numa pretensa conversa de que o sistema da igreja está corrompido, que os pastores estão corrompidos. Ah, você é a igreja, você tem que ficar em casa. E eu vou dizer uma coisa para você que eu tenho dito todo domingo: você não é a igreja, a não ser que você esteja ligado a outros membros da igreja. Sozinho nós somos membros, unidos nós somos o corpo. Acabou. Agora, essas forças, Deus está dizendo, elas vieram espalhar o meu povo. Sabe por quê, irmãos? Pegar você sozinho é mais fácil. Assiste, se você... Hoje em dia é fácil, põe lá no YouTube. Assiste o mundo animal. Vê como leões, hienas, os animais predadores, traçam planos para caçar. Eles vão em cima de um bando de búfalos e eles vão tentar pegar o mais fraco, o menorzinho e tirar ele do bando. Tirou do bando, vira presa fácil. Tirou do grupo, é mais fácil atacar e massacrar. Agora, o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, já previa isso e ele dizia assim: não deixe de congregar como é costume de alguns. E aí ele vai dizer assim: quanto mais vocês veem que se aproxime o dia. Então, irmãos, se nós estamos olhando pestes, guerras, e estamos dizendo, Jesus está voltando, agora não é hora de estarmos nas nossas casas dizendo que nós somos a igreja. Agora é a hora de nós estarmos congregando como nunca, Carlão. Agora, Anderson, que chegou a hora. O autor de Hebreus está dizendo, não se espalhem. Agora é a hora de estarmos mais juntos. Por quê? Porque nós vamos precisar uns dos outros. Você vai precisar de gente cuidando, gente te dando palavra. Querido, se você está desanimado, se você está atribulado, se você está desviado, você precisa estar com gente. E gente crente. É nesse momento que nós estamos aqui que você pode receber uma palavra, que você pode chorar com alguém, que alguém pode te dar um abraço, que você pode receber uma revelação que muda a sua vida. É nessa hora que nós nos reunimos como igreja, que certas orações são respondidas, que não são respondidas quando você está sozinho na sua casa. Existem orações que Deus só responde
quando a igreja está reunida. Então, este é o tempo que as forças, as influências que estão influenciando o mundo, estão procurando espalhar o povo de Deus. E a palavra que Deus tem para nós é: vamos lutar para estar junto. Vamos lutar para se reunir. A maior batalha dos últimos dias vai ser a gente permanecer junto. Vai ser a gente permanecer unido. Vai ser a gente ali, você vai ter que lutar para estar junto. Porque às vezes a gente não quer estar nem junto com a gente mesmo. Você já teve vontade de matar você? Você já teve vontade, já teve aquela experiência assim, você está sozinho no quarto. E aí você olha e fala assim, cara, que vontade de te abandonar. Só que aonde eu vou, você vai junto. Então é difícil, Anderson, até a gente lidar com a gente, quanto mais com pessoas. Pessoas dão problema mesmo. Pessoas são difíceis mesmo. Mas a palavra de Deus para nós é: não se espalha, vamos ficar junto. Eu lembro que eu assisti um documentário sobre os pinguins imperiais. Frio na Antártida, de, não sei, acho que mais de 70 menos zero. Aí os pinguinzinhos lá, aquele frio, Renata. E sabe o que eles fazem, Anderson? Eles vão se juntando e fica um pertinho do outro. Aí aqueles que estão lá no meio ficam quentinhos, mas tem os caras que ficam na ponta, que estão segurando todo o frio, mas estão ali firme. Os outros estão se esquentando. Depois de um tempo, aqueles que estão na ponta, que seguraram todo o frio, vão para o meio. E aqueles que ficaram quentes, agora eles vão segurar o frio. E assim eles conseguem se manter vivos. Agora você acha que não tem hora que um pinguim não pisa no pé do outro? E o cara fala, cara, que vontade de te dar umas bicadas, velho. Você está pisando no meu pé. Mas tem hora que você está pisando no meu pé, mas eu estou quente e não morro. Pode pisar à vontade no meu calo. O importante é que eu estou quentinho. Mas eles têm a obrigação de um cuidar do outro. E eles pegam os bebezinhos e colocam debaixo. E colocam ali debaixo dos pés, e os bebezinhos dos pinguins ficam ali, eles ficam se aquecendo. É assim que eles passam. Irmãos, nesse tempo de dificuldade, nós vamos ter que estar juntos. Não tem jeito. Você pode estar bicudo com o seu irmão, você pode falar, cara, eu não aguento mais, mas nós vamos ter que estar juntos. Porque senão nós não vamos suportar. Amém? Mas outro detalhe que Deus fala sobre essas influências, vai dizer que essa opressão que veio para espalhar-os, as lutas que vieram foram tão grandes que diz o texto, Deus falando que Judá, Israel e Jerusalém não conseguiam erguer a cabeça. O que eu vejo? Irmãos, essas lutas que estão acontecendo, esse peso espiritual que está acontecendo no meio das nações, isso está trazendo um peso sobre o povo de Deus, ao ponto que muitos de nós estamos desanimados. Não conseguir erguer a cabeça, eu vejo como quando você está tão debaixo de tanta luta, tanta dificuldade, que você está desanimado, que você não tem força para guerrear, que você não tem força para reagir, que você não tem esperança, que você não tem certeza se você vai sair daquela situação ou não. É por isso que nós precisamos uns dos outros, porque aí é a hora que alguém vai chegar e vai dizer para você, levanta a cabeça, eu estou com você, Deus é conosco, vamos lá, vamos andar mais um pouco. Aleluia! Aleluia! Deus quer levantar um povo que possa ir por onde as pessoas estão desanimadas e dizer, levanta a cabeça, eu estou junto com você, o nosso Deus está cuidando, o nosso Deus está com a gente, levanta essa cabeça. E eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite, cabeça baixa, é muita luta, é muita dificuldade,
está difícil, você está pensando em desistir, eu quero dizer uma coisa para você: levanta a cabeça, Deus é com você, nós somos com você, as nossas orações estão subindo ao céu por você. E a gente está entendendo, essas forças espirituais que estão agindo no mundo, elas estão oprimindo alguns. E alguns estão com a cabeça baixa. Mas Deus está levantando as nossas cabeças nesses dias. Aleluia, aleluia. Agora, irmãos, olha que interessante. E aqui que eu quero que você pire a sua cabeça. Tem um ataque demoníaco. Tem forças espirituais oprimindo o povo de Deus. E Deus está vendo. E Deus mostra para o profeta Zacarias. E aí Zacarias olha e fala: cara, eu estou vendo 4 chifres. E aí o anjo fala: ó, isso aí são poderes, são forças demoníacas que estão atacando o povo de Deus, que estão agitando as nações, que estão oprimindo o povo do Senhor. Se eu estou no lugar de Zacarias, eu estou lá orando: Senhor, dá livramento, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, intervém. Agora, irmão, quando você está na luta, o que você espera? Se Deus falar que vai enviar um anjo, você espera que esse anjo chegue com a bazuca, não é não? Sim ou não? Se você está, o inimigo está vindo, você quer um anjo daqueles que vem com espada, com um tanque de guerra. Aí, olha a visão que Deus dá para Zacarias. Opressão demoníaca. O mundo sendo atacado. Zacarias olha e vê 4 artesãos. Para trazer para nosso contexto. Vamos imaginar. Uma nação está tentando invadir o Brasil. E você está vendo. E aí você espera que Deus vai levantar um exército de Rambo. E aí Deus levanta a Marli, a Eusita. Por que eu estou citando elas? Costureiras. E levanta mais uma ou outra costureira. Irmão, você tem uma guerra. Você tem gente armada. E Deus vai levantar a costureira. Deus vai levantar artesão. Deus vai levantar gente que faz trufa. Agora, sabe o que isso me despertou? E aí eu entendi. Todas as vezes na Bíblia que tem grandes guerras, Deus vem com umas estratégias nada a ver na lógica humana. Israel está guerreando. O pau está quebrando lá contra os amalequitas. Aí Deus põe Moisés sentado, Moisés em pé no monte, para ficar com os braços levantados. Quando Moisés está com os braços levantados, o povo está ganhando. Quando os braços de Moisés começam a cair, o povo começa a perder. Aí os caras sacam, aí põe Moisés sentado, aí fica um cara de um lado, o outro cara do outro lado, segurando os braços de Moisés para eles poderem ganhar. Você não está contente com isso? Vamos lá. O povo chega para conquistar a terra prometida. Primeira terra, Jericó. Muros que davam para passar uma carroça em cima. Aí Deus chega para Josué e fala: vamos lá, vamos conquistar. O que você pensa? Deus vai mandar uns anjos com bomba atômica, com trator. Aí Deus chega para Josué e fala assim: ó, vamos fazer o seguinte. Durante 7 dias vocês vão dar uma volta em torno do muro. Primeiro dia. Pensa você no lugar dos cananitas, daquele povo de Jericó. Uns doidos, com uns chifres na mão. Cadê? Uns doidos com as roupas lá brancas. Um cara com uma roupa que tocava sininho, sumo sacerdote. Um povo lá, tudo sujo de pó. E tinha uns caras com uns chifres desse. Primeiro dia.
Segundo dia, o que esse povo está fazendo? No quinto dia, eu acho que o povo estava olhando, falando, esse é o povo poderoso que saiu do Egito? Esse cara é louco, velho. Fumaram. Aí Deus fala, no sétimo dia, 7 volta. Aí no sétimo dia, os caras passam uma vez. Passa 2, passa 3, 4, quinto, sexta vez. Aí Deus fala assim, na sétima, começa a gritar e tocar as buzinas. Gente, a gente lê a Bíblia e não para tentar imaginar. Aí os caras param na frente dos muros, tá os soldados tudo lá. Aí, pensa nós, Saulo. Aí pega eu, o Luiz, o João, começa a tocar a buzina e vocês... A Bíblia não diz quanto tempo demorou para dar certo. Aí eu fico pensando nos caras olhando, falando, gente, que é isso? Que povo é esse e que Deus é esse? Só que daqui a pouco as muralhas começam a tremer. E vem tudo para o chão. Chega uma notícia. Um poderoso exército está vindo contra Judá. Um rei desespera, chama o povo para jejuar, vai para a casa de Deus, fala, Deus, olha aí o inimigo que está vindo. Deus levanta um profeta e fala assim, nessa peleja vocês não têm que pelejar. Tá bom. Vai de encontro o inimigo. Espera aí, Deus. Vai de encontro o inimigo, mas como que não vai guerrear? Vai de encontro. Não, põe a equipe de louvor na frente. O Igor, o Rubens, põe o povo do louvor na frente, tocando zabumba, apito. E enquanto isso está acontecendo, os próprios inimigos começam a se matar. Gideão está lá com não sei quantos mil homens. Deus fala, não, vai peneirando até ficar 300. Irmãos, a Bíblia está cheia de histórias de que no momento mais difícil do povo de Deus, Deus deu estratégias ilógicas, incomuns e loucas. E agora eu estou entendendo por quê, Simone. Para no final a gente dizer, foi Deus. Porque uma coisa assim, não, Deus, a gente tinha um tanque poderoso. Não, a gente tinha uma estratégia poderosa. Não, foi Deus. Davi, um moleque de 16 anos. 16 anos. Para lutar com um cara de quase 3 metros de altura, com uma espada poderosa, guerreiro. Abaixa para pegar 5 pedras e pôr no estilingue. Tanto é que o Golias olha e fala assim, cara, eu sou cão para você vir com pedra e pau? Não, vocês estão de brincadeira, velho. Estou pensando que vai vir um cara aí poderoso, fortão, tipo um Thor da vida. Vem um moleque franzino, canelinha, ainda... Opa! Ainda baixa para pegar a pedra. Não, está de brincadeira. Mas aí o Espírito Santo começou a ministrar algo comigo. Irmãos, por que Deus levantou 4 artesãos? Artesãos fala de criatividade. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Zacarias? No momento da guerra, eu sempre tenho um poder criativo para dar a vitória para o meu povo. É por isso que Zacarias vê 4 chifres, mas ele também vê 4 artesãos. 4 fala de uma influência e de um poder global. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Que Deus tem um poder criativo para toda a igreja no planeta Terra.
que Deus tem uma estratégia incomum e lógica para nós vencermos as batalhas que estão adiante de nós. Deus tem algo criativo para manifestar, para que eu e você vençamos as batalhas. Mas qual é o problema? Quando a gente é novo convertido, a gente é muito aberto. Quando você é novo na fé, se Deus falar para você, sai da sua casa num pé só e vai até a igreja, você vem. Aí algum irmão passa e fala, irmão, o que aconteceu? Você está na unção do Saci, está amarrado isso aí. Aí você fala, não, Deus falou para mim ir para a igreja assim, eu estou obedecendo. Você não fica assim, mas por quê? Você quer obedecer. Aí chega aqui na igreja e fala, Deus é para continuar. Aí Deus não fala nada, você fala, então não é para continuar. Obedeci. Sem entender, sem nada. Mas passa o tempo. A gente fica adulto, espiritualmente. A gente cresce. Então Deus fala, vem da sua casa num pé só. E você fica, por quê? Para que isso? Mas lá na outra igreja, eles não andam com um pé só. Ah, mas o irmão fulano de tal vai passar por mim e vai achar ridículo. Só que de repente, é a estratégia que Deus está te dando para você vencer as batalhas que você está enfrentando. Em nenhum lugar na Bíblia eu vejo quando Deus dava as estratégias, os caras questionando. O que eu vejo era os caras olhando. Bom, se Deus mandou, eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer, porque Ele sabe o que está fazendo. Por que Deus mandou Israel circular em volta de Jericó? Por que Deus não falou, constrói umas catapultas e joga umas pedronas? Não sei. E quem diz que a gente tem que saber? Por que Jesus, ele dizia assim, veja, o outro ele cuspia no chão, fazia um lodinho e passava no zóio? Por que Jesus curava de um jeito, mas o outro ele curava do outro? Mesma doença, mesma enfermidade, mas estratégias diferentes. Por quê? Não sei. E eu vou te falar uma verdade. Se não está explicado na Bíblia, é porque Ele também não quer que a gente saiba. Simples. E eu acho que se a gente for perguntar, Ele vai falar, e daí? Eu sou Deus, velho, eu faço o que eu quero. Por que a Bíblia é muito ilógica? Mas sabe, irmãos, quando a gente é novo na fé, a gente está aberto ao incomum. A gente está aberto a lógicas estranhas, porque para a gente tudo é maravilhoso, tudo é Deus. Houve um tempo na igreja, e alguns vão se lembrar, que virava e mexia, você via gente vestido de pano de saco. Por que você está vestido de pano de saco? Ah, Deus mandou, eu estou obedecendo. Depois teve uma época que Deus começou a falar com as mulheres que elas tinham que raspar a cabeça, como um sinal de humilhação. Por que você está raspando a cabeça? Ah, Deus falou, estou obedecendo. E muitas outras coisas. Muitos daqui passaram por essa geração. Agora, você está aqui por quê? Você chegou até aqui por quê? Porque aquelas estratégias te deram vitória naquele tempo. Ainda que você não entendeu. Ah, acordei de manhã cedo, Deus falou para mim fazer um jejum. Não sei porquê, mas Ele mandou, vou jejuar, vou obedecer. Mas sabe, irmãos, nós estamos entrando numa fase da igreja agora que é muito racionalismo, tem que entender tudo, tem que ter explicação para tudo. Então se eu falo para você, olha irmãos, no próximo domingo vamos vir descalço, alguns já vão sair daqui, mas por quê? Para que tem que fazer isso? Ah, mas eu fui na igreja da minha amiga lá, todo mundo anda de sapato, por que aqui a gente tem que vir descalço? Ah, mas por que aqui eles usam chifre? Ah, mas por que aqui tem as bandeiras? Por que aqui tem aqueles negocinhos ali, tudo brilhosinho, que eu nem sei, escrito Rubem? Será que é homenagem a algum irmão da igreja que chama Rubem? Benjamin, olha lá, né? José, ah, lá fizeram em homenagem a mim. Porque a gente está sempre questionando. E será que é por isso que a gente não está tendo tantas vitórias como a gente tinha no passado? 4 chifres,
poderes demoníacos agindo, o inimigo atacando o povo, Deus manda 4 artesãos. E lógico, a gente espera ver o quê? 4 guerreiros poderosos. 4 anjos como daqueles lá que atacou lá e matou 185 mil soldados. 4 chifres e a gente espera que Deus vai mandar 4 miguéis. Deus manda 4 artesãos. E aí o Zacarias olha e fala assim, olha, espera aí, não estou entendendo muito não, me explica isso aí. 4 chifres, tá, até estou entendendo. Mas 4 artesãos, aí Deus diz assim, eles vieram para aterrorizar os 4 chifres e quebrar eles. Vou dizer uma coisa para você. Deus vai dar um nó no capeta nesses dias. Porque, irmão, pensa em você. Eu sei que tem uns aí que vai pregar que você é o top. Eu vou dizer para você, você é o top. Dos piorzinhos, você é o top. Você é o top dos pior. Aí Deus levanta você para confrontar poderes inimagináveis. Deus dá estratégias de vitória para você, que o capeta olha e fala, irmãos, pensa em Jesus. O diabo matou. Deixa eu tentar colocar de uma forma que eu não seja uma heresia assim. Mas pensa, se o diabo soubesse que a morte de Jesus ia ser a maior derrota dele, ele tinha feito de tudo para que Jesus não fosse crucificado. Por que o diabo fez tudo para que Jesus fosse crucificado e morto? Porque na cabeça dele, eu estou matando Deus. Só que Deus nunca morre. Então naquilo que ele achava eu estou ganhando, na verdade ele estava perdendo. Irmãos, a gente acha que o diabo sabia, ele vai morrer, o sangue dele vai ser derramado, e aí eu vou perder, mas eu não consigo, eu tenho que matar. Não, ele não sabia. E eu vou ousar dizer para você, ele só ficou sabendo quando o túmulo ficou vazio. Ele falou, cara, o que eu fui fazer? O que eu fui fazer, velho? Irmãos, a gente sempre acha que Deus está na retaguarda correndo atrás. Não. Deus sempre está na frente, Renatas. Deus está sempre na frente. E quando parece que o diabo venceu, Deus vem com uma estratégia nada a ver e derrota ele. Aí o que acontece? Aí você dá glória a ele. Contra 4 chifres, Deus levanta 4 artesãos. 4 costureiras. Os improváveis. Contra um Golias, Deus levanta um adolescente. Contra uma muralha, Deus levanta uns loucos para ficar dando volta. Para começar a igreja, Deus pega um Pedro, um Mateus, até um traidor, ladrão, põe na equipe. Só tranqueira, velho. Aí, século 21, 2022, o pau quebrando, Covid, quase aí a 3ª Guerra Mundial, e a gente está aí, meu Deus, o que vai acontecer? Aí Deus levanta o Márcio, a Simone, a Renato, o Ailton, o Joanilson, a Beth. Aí o diabo olha e fala, não Deus, espera aí, o senhor está de brincadeira, né?
Não, Deus, não, peraí, Deus. Estou pensando que o Senhor vai mandar Miguel, Rafael. Não, Deus levanta gente como eu e você. Uma luta, uma dificuldade. Aí Deus dá uma estratégia. Nada a ver. Aí o diabo fala, já não presta o trem e ainda vem com a estratégia dessa. Ah, não. E aí você obedece. E aí, puf, vem a vitória. E aí o que acontece? Deus é glorificado. Nessa noite, eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem uma estratégia para a batalha que você está enfrentando. Deus tem uma estratégia para a batalha que você está enfrentando. Já está liberado. O que eu e você precisamos fazer? Só pegar. Cara, Deus falou tão nítido comigo. Ele falou, Márcio, eu tenho ideias. Eu tenho algo criativo. E é por isso que eu estou pondo no coração de vocês. Peçam. Peçam. E aí eu entendi quando o Tiago diz assim, você não tem sabedoria? Peça a Deus que dá. Deus tem uma estratégia, Deus tem uma ideia, Deus tem uma palavra para você vencer essa batalha que você está enfrentando. Márcio, o que eu faço? Duas coisas você tem que fazer. Primeiro, pede. Segundo, seja como uma criança. Eu entendi quando Jesus falou assim, o reino de Deus é das crianças. Por quê? Porque criança não fica questionando. Você já parou para pensar que criança, e aqui eu preciso dar uma de estatística para você. Uns pesquisadores pegaram 6.500 crianças, de 3 a 5 anos, Ana Paula. E elas perceberam que de 6.500 crianças, 98% das crianças são criativas. Pega uma criança pequena para você ver. Ela pega, nós fomos lá na casa do Carlos e da Fernanda. Tinha lá uns brinquedos. Mas o Benjamin brincando com um pote de margarina. Aquilo falou tanto comigo, porque eu já estava com isso. E para ele aquilo ali é um carrinho de controle remoto última geração, velho. Eu falei, de todos esses brinquedos que está aqui, tinha um leãozinho, tinha uns negócios. Falei, eu não vou ficar brincando com um negócio desse. Mas a criança pega aquilo. E ela tem uma capacidade criativa de transformar. Para você é um pote de manteiga. Para ele é um avião, é um prédio, é um carro, é um caminhão. Se transforma em tantas coisas. Crianças, quando elas estão sentadas, se aparece algum problema, elas resolvem ali. Mas olha que interessante, 6.500 crianças, de 3 a 5 anos, 98% das crianças criativas. 10 anos depois, aliás, mais ou menos 7 anos depois, pegaram essas mesmas 6.500 crianças, com 10 anos de idade, apenas 30% mantinham a sua criatividade. Pegaram essas 6.500 crianças, agora com 15 anos, apenas 10% mantiveram a criatividade. Depois pegaram 280 mil adultos e descobriram que só 2% mantém a criatividade. E aí o pesquisador chegou à conclusão seguinte, que nós nascemos criativos, mas aprendemos a deixar de sermos criativos. E aí eu me lembrei de um dia que eu estava com o Luiz e estava o Emanuel. E o Emanuel tinha bolado um negócio para jogar teia, igual do Homem-Aranha. Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei para o Luiz, Luiz, o que esse menino fez? Ele jogava um negócio assim, o negócio ia
Aí o Luiz falou, ele viu lá e bolou, ele que fez. E eu falei uma coisa para o Luiz, falei, Luiz, não deixa morrer a criatividade no Emanuel, porque ele vai longe. Ou seja, quando a gente é criança, a gente está aberto, Marli, as coisas, a nossa mente está livre. O que Deus mostrou para mim é que nós crescemos, e aí a nossa mente vai se tornando presa, cheia de cativeiros. Mas se eu fazer, o que vão pensar de mim? Mas ninguém está fazendo isso. Eu vou dar um exemplo. Hoje o mais comum é, em todos os lugares você vai, as igrejas estão pretas. E eu não estou aqui dizendo se está certo ou se está errado. Mas aí chega a gente, não pintamos nada de preto. E aí alguém pode chegar e falar assim, não, mas vocês têm que pintar de preto. Todo mundo está pintando de preto. Quem disse que eu tenho que pintar de preto? Quem diz? Mas quando a gente fica adulto, a gente fica preso. Preso a um sistema. Preso a um conjunto de pensamento. Mas todo mundo faz assim. Mas alguém pode fazer diferente? Imagina Josué chegando para o anjo do Senhor falando assim, não, peraí, senta aí, anjo. Vamos conversar aqui. Não se ganha batalha rodeando muralha. Se ganha batalha atacando, com armas, com armamento. O senhor não está entendendo. Imagina Moisés falando, Deus, meus braços estão cansados. Os caras estão guerreando lá, o que tem a ver eu ficar com os braços levantados? Imagine o cego chegando para Jesus falando, não, peraí. Fala, mas não precisa fazer lodo. O senhor cuspiu no chão, fez caca aí. E está passando no meus olhos? Imagine se essas pessoas não se abrem para o novo. Imagine se essas pessoas não estão abertas a receber as estratégias de Deus, que são ilógicas, são incomuns. Elas nunca vão contrariar a palavra de Deus e nem o caráter de Deus. Isso é uma verdade. Mas de vez em quando Deus gosta de dar um nó na cabeça da religiosidade. Muitas vezes Deus quer dar um nó nesse adulto que está dentro da gente. Você já viu aqueles cultos nossos que tem gente voando, gente plantando bananeira, gente que passa perto do outro correndo, rodando? Eu tenho uma resposta para isso. Se você estiver aqui me perguntando, Márcio, por que às vezes tem culto que o irmão roda, que o irmão dá uma estrelinha, que o irmão dá uma cambalhota igual o Márcio Lemes, que o irmão sai correndo igual o Luiz, que o irmão passa perto de mim virado no 70. Por quê? Eu acredito que 90% das vezes Deus quer matar a religiosidade que há dentro da gente. Deus quer nos levar, Anderson, a voltar a ser criança, com a mente livre. É por isso que Ele quer fazer coisas incomuns dentro da igreja, para que a nossa mente seja liberta. Deus falou comigo, falou, Márcio, crianças têm a mente livre. Elas não estão presas a sistemas religiosos. Crianças não ficam perguntando. O Benjamin não chegou e falou, mãe, peraí, eu tenho aqui um leãozinho bonitinho comprado de marca. Eu vi um outro negocinho da Fisher Price, de marca, negócio top. Ele não pegou lá e falou, mãe, tem isso aqui da Fisher Price e você vem com um pó de manteiga. Por que o pó de manteiga? Ele não quer saber. Chegou, opa, é brinquedo, velho, vamos brincar. Vou ralar como se fosse carrinho, vou jogar como se fosse avião, vou cuspir dentro como se fosse prato. E está livre. Deus quer trazer estratégias para você. Mas você vai ter que estar com o coração e a mente de uma criança. Porque às vezes a estratégia que Deus vai te dar, ela é incomum e ela é ilógica. Você está numa guerra e Deus fala para você, eu tenho criatividade. Tem um baita de um demônio na sua frente com chifre, tridente, e Deus chega e fala para você, eu estou mandando uma costureira para te ajudar.
Irmãos, para que eu posso falar, porque vocês aguentam. Deus às vezes é hilário. Deus às vezes faz umas coisas que até o diabo dá risada. Fala, não, ele está de brincadeira, velho. Está brincando. Não, e aí despreza. E aí é a hora que vem a vitória. Deus tem uma ideia criativa para você. É tempo de nós clamarmos por uma liberação de ideias criativas. Você sabe como foi criada a agulha? Você já viu a história da agulha? Um cara vai dormir à noite e ele tem um sonho. Ele sonha que ele está sendo perseguido por uma tribo de índios. E os caras têm uma lança, Anderson. E ele vê a lança, e ele vê lá no fundo da lança uma abertura, um buraquinho, igual da agulha. O cara acorda e fala, velho, isso é uma ideia. Criou a agulha. Eu pensei que tinha sido a NASA. Foi um sonho. O cara sonhou que estava sendo perseguido, criou a agulha. O velcro, sabe aquele negocinho que gruda? Um cara está correndo no meio do mato, chega lá onde ele tinha que chegar. Ele chega no escritório, com a calça cheia de carrapicho. E ele começa a tirar, e vem uma ideia, o velcro. Um cara está lá no escritório, erra o que ele está escrevendo, e ele fala, cara, e agora? Eu preciso corrigir isso aqui, mas não dá para apagar. E aí ele vê a outra secretária pintando a unha, com esmalte. E aí ele tem uma ideia, vou fazer um esmalte que você pode passar para apagar os erros. Só que se o cara não está com a mente livre, fala, não, isso é bobeira. Deixa passar batido. Irmãos, eu estou queimando, eu estou pegando fogo, e eu estou crendo que Deus pode dar ideias para a gente aqui, que vão revolucionar. Deus pode te dar uma ideia, Anderson, que ninguém tem. E daqui a pouco, sua empresa está... Deus pode dar uma ideia para você, João, que ninguém tem. Daqui a pouco, pum, Tecnopontes criou um negócio lá, pá! Deus pode dar. Tem uma família lá perto da sua casa que está mó perrengue. Deus pode te dar uma ideia de como reverter aquela situação. Só que a gente precisa crer. A gente precisa pedir. A gente precisa falar, Deus, eis-me aqui. Usa, nesse tempo de turbulência, dá-nos a unção dos artesãos. Que Deus levante essa igreja na unção dos artesãos. Que daqui brote ideias poderosas. Como que a gente pode ganhar os nossos filhos? Como que a gente pode ganhar os nossos maridos? Como a gente pode ganhar a nossa vizinhança? Como a gente pode ganhar esses bairros ao redor que venham ideias criativas? Aí eu tô lá em casa, e eu, meu Deus, será que é essa palavra mesmo? Aí a Melissa pôs na Eliana. Aí eu, meu Deus, Melissa. Eu falei, vai, põe, deixa aí. Aí vai passar uma homenagem a um cara, Beth, policial, levou 9 tiros, quase morreu. E aí no leito ele diz assim, Deus, se o Senhor me deixar ficar vivo, eu vou fazer a minha vida valer a pena. Sobreviveu, teve uma ideia, eu vou me vestir de Capitão América, e a minha esposa vai se vestir de Mulher Maravilha, e nós vamos para o Hospital do Câncer, e nós vamos levar esperança para as crianças. E aí passa um monte de testemunho de pessoas falando, olha, meu filho estava entrando em depressão porque estava fazendo quimioterapia. Mas aí ele pegou o meu filho e levou lá na moto do Capitão América. E o meu filho levantou.
E aí eu estou lá e fervilhando, eu falei, Deus, a gente pode mudar o mundo com coisas tolas. Porque para mim e para você, um cara vestido de Capitão América, com um mó barrigão, que ele não tem um corpo tanquinho, montado numa moto, e a mulher dele vestida de Mulher Maravilha. Para eu e você que somos adultos, você vai falar, meu, que bobeira é essa? Mas para as crianças está fazendo maior diferença. Vidas estão sendo tocadas. Pessoas estão sendo transformadas. Deus quer usar você. Deus tem uma ideia para você. Deus tem uma estratégia para você. Deus tem algo para você. Peça, 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 peça. Aleluia. Meu Deus, deixa eu ir para o final, que a hora está voando. Outra coisa que Deus falou comigo e eu preciso repassar para você. Deus quer que você seja você. Deus projetou você para algo que só você pode fazer. Irmãos, isso só tem um Márcio, como eu. Embora tenham muitos Márcios, mas só eu. E o dia que eu for, foi. Então, se eu for tudo que Deus projetou para que eu seja, estou filósofo. Eu vou manifestar uma glória de Deus na terra que ninguém pode manifestar. É por isso que o diabo ataca tanto a nossa identidade. É por isso que o diabo vem para você e fala, você não é nada, você já está velho, você é burro, você é isso, você é aquilo. Porque o diabo sabe que quando você souber quem Deus projetou você para ser, e você começar a viver o que Deus tem para você, ele vai ter grandes problemas. E aí eu trago para nós como ministério. Deus tem algo para essa igreja, que Ele não tem para outras igrejas. Que se essa igreja morrer, isso que Deus tem morre junto. Eu sei que, não, Deus dá para outro. Não, Deus não dá para outro em algum aspecto, sabe por quê? Porque, queridos, aqui é constituído por um tipo de pessoa. E pessoas são diferentes. A sua digital é única. Não há ninguém na face da terra que tenha a mesma digital que você. Quando você morrer, essa digital vai embora. Todos têm mãos, mas só você tem a sua digital. Quando você foi colocado dentro do ventre da sua mãe, diz o Salmo de número 139, que os seus dias foram escritos no livro de Deus. Tudo que eu e você precisamos é viver o que está escrito nesse livro. Queridos, existem mistérios que já foram liberados para nós. E que nós precisamos acessar. A gente está sempre querendo viver a vida do outro. E a gente passa sem viver a nossa vida. Essa geração de youtubers e influencers é um perigo, sabia? Porque a gente assiste aquilo e a gente quer ser igual a eles. A gente pode assistir uma pregação, e aí eu vou falar de mim, eu posso ver lá o Luiz Hermínio pregando, eu posso ver o Luciano Subirá, eu posso ver tantos outros grandes pregadores aí, que são homens de Deus, pregando, e eu posso querer ser eles. Mas Deus não quer mais um Luiz Hermínio, Deus não quer mais um Luciano Subirá, Deus não quer mais um Edir Macedo, Deus não quer mais um R.R. Soares. Deus quer que o Márcio Gonçalves seja o Márcio Gonçalves e viva aquilo que ele foi projetado para viver. Deus quer que o Anderson viva aquilo que ele foi projetado, a Ana Paula e cada um de vocês. Por isso Deus tem uma ideia para você.
Existe uma provisão, existe algo que já foi liberado desde quando você foi concebido dentro do ventre da sua mãe. Existe um destino profético para você, que foi determinado quando o óvulo se fecundou pelo espermatozoide. Diz que seu pai e sua mãe nem sabia que você estava lá, mas Deus já te chamava pelo nome. Chamar pelo nome quer dizer, Deus já tinha te dado uma identidade. E junto com essa identidade tem uma unção de criatividade para produzir. E esse é o tempo, Ronaldo, que eu estou crendo que as nações vão convulsionar e Deus vai começar a levantar a igreja para ser resposta. Alguém se levanta e aí descobre um remédio que cura totalmente o Covid. E aí vai saber, é um filho de Deus. Se levanta às vezes um cientista e descobre uma cura para o diabetes. E aí vai saber, o cara é do ré-pré-pré. A maioria das grandes invenções, se você for ver por trás, eram gente que tinha joelho dobrado no chão. Mas era gente que entendeu, eu fui chamado para isso. Deus tem algo para você. Peça. Se eu posso te dizer uma oração para esse tempo, é Deus, revela para mim quem o Senhor projetou para que eu fosse. Mostra para mim, Deus, o diabo está falando, está aí sempre me lembrando de algumas coisas do meu passado, mas eu quero ouvir o Senhor. O que o Senhor me projetou para ser? O que o Senhor tem para mim, Senhor? E para esse tempo, Deus, qual é a unção? Quais são as ideias? Senhor, eu preciso dessa unção dos artesãos para vencer essa batalha que eu estou atravessando nesse tempo. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu estava conversando com um irmão essa semana e eu disse, chegou a hora do libertador de Israel ter as suas músicas próprias. Existem músicas para ser cantadas neste lugar, que nunca foram cantadas no mundo, mas que já estão no reino do Espírito. Existem pregações que ainda não foram pregadas e que Deus vai manifestar aqui. Existem livros que não foram escritos que vão se manifestar aqui. Existem invenções que vão vir para o mundo e elas podem vir através da sua mão. Aleluia. Aleluia. Vou terminar porque a gente ainda vai tomar ceia. Que a gente possa acessar os mistérios que já estão à nossa disposição. Que nós possamos acessar essa unção dos artesãos. Criatividade para vencer as batalhas que nós estamos enfrentando. Que a sua mente seja livre. Que você tenha uma mente como a de criança, que é livre. Livre de religiosidade, livre de padrões. Não é porque está todo mundo indo para lá que você tem que ir. Não é porque está todo mundo pintando as igrejas de preto que nós temos que pintar, e eu não estou falando que está errado. Não é porque todo mundo está colocando nas placas, igreja tal, church, que nós temos que pôr. O que eu só estou querendo te mostrar é que às vezes a gente vai seguindo o padrão, mas Deus é um Deus que muitas vezes vai nos levar contra o padrão. Deus ama fazer isso, Luiz. Está todo mundo indo para lá, todo mundo vence batalha, guerreando, metendo a espada, jogando bomba. E aí Deus vem e fala, não, comigo vocês vão vencer no louvorzão. Põe aí o ministério de louvor, pega as meninas da dança, põe na frente, vai louvando, vai cantando, vai adorando. E enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou fazendo e dando a vitória. Ah, vocês trabalham para pagar imposto. Não, às vezes comigo é assim, vai lá, joga lá uma vara lá, pega um peixe que vai ter dinheiro para pagar o meu e o seu imposto.
Ah, mas está todo mundo falando e está sendo curado. Não, mas de vez em quando vamos fazer um barro, vamos passar no zóio e vai vir cura. Se prepara. Eu estou crendo que nós vamos entrar num período de coisas incomuns. Eu estou crendo que eu e você vamos entrar num período de milagres incomuns, de ideias incomuns, de coisas ilógicas e irreais, mas que são grande vitória do Senhor. Os inimigos são reais, mas Deus tem uma estratégia ilógica para vencer esses inimigos que são reais. Você crê nisso? Crê mesmo? Os irmãos que vão distribuir a ceia. Essa semana ore. Fala, Senhor, me dá ideias. Me dá estratégias. Senhor, me dá a unção dos 4 artesãos. Eu dei risada que na segunda a gente estava orando aqui, e eu já estava com essa palavra no coração. Aí a Simone começou a profetizar, e ela falou assim, eu vejo 4 anjos aqui, colocados nos 4 cantos dessa igreja. E eu olhei e falei, Deus, eu creio que são os 4 artesãos que já vieram e estão aqui. Falei, Senhor, eu creio que nós estamos debaixo de uma unção, de um manto de criatividade. Eu creio que no meio da turbulência, Deus tem estratégias para nós. As adversidades estão se transformando em oportunidades. O que nos é contrário está se tornando favorável. E as pedras de tropeço estão se transformando em degraus, para que nós possamos alcançar Deus. Aleluia. Eita Deus. Ei. Ei. Xaramandaralabachori alamanagaramanai. Reblacaramanachori alamanai. Você que já pegou o cálice e o pão, vai orando, vai falando com Deus. Xarabalabachori andaramanai. Shekanamanai. Eu sei que Deus tem estratégias para cada um dos ministérios dessa igreja. Eu sei que a gente tem que aprender com quem já cresceu. Mas eu sei também, Anderson, que Deus tem coisas para nós, para a gente ser exemplo, para a gente ser referencial. E isso nós devemos orar. Deus tem estratégias para nós ganharmos pessoas que ainda não foram ganhas. Deus tem estratégias para nós. Todo mundo pegou? Ainda está faltando. Todo mundo pegou? Vai falando com Deus. Eita Deus, eita Deus, eita Deus, eita Deus. Deus tem estratégia para você. Deus tem uma saída para você. Deus tem uma ideia para você. Deus tem um manto. Deus tem um mistério para você. Deus tem uma provisão que está atrelada à sua identidade. Eita!